Meus queridos irmãos, irmãs, amigos em Cristo Jesus, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Eusébio e estou aqui mais uma vez para darmos continuidade a esse maravilhoso projeto de leitura da Palavra de Deus anual. E hoje estamos concluindo o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Hoje estaremos apresentando aqui o resumo dos capítulos 47 a 50. Os últimos capítulos deste maravilhoso livro. E hoje iremos falar sobre José e seus irmãos. Nós vamos começar com a chegada dos irmãos de José com Jacó, seu pai, e toda a casa de Jacó no Egito. Ao chegarem no Egito, a notícia se espalhou da chegada da família de Jacó, a família de José. Então José leva o seu pai para conhecer Faraó. E pela primeira vez, Jacó se deparava com um monarca. O cenário era novo para ele, um monarca terreno. Mas não era a primeira vez que Jacó estava diante de um soberano, pois Jacó escolhera viver a vida inteira diante do monarca do universo, na presença de Deus. Então, revestido dessa autoridade divina, Jacó abençoa a Faraó. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Nós, na qualidade de representantes celestiais, devemos abençoar as pessoas investidas de autoridade, orar por elas e desejar que tenham sucesso, que tenham êxito na sua administração, para o bem da nação e também para o nosso próprio bem. Então, depois nós temos ainda no capítulo 47, lá pelos versos 29 a 31, um momento importante na vida de Jacó e também de José, quando Jacó chama José e lhe faz prometer, através de juramento, que quando este viesse a morrer, quando Jacó viesse a morrer, José lhe enterraria, ou lhe levaria para ser sepultado em Canaã, lá no cemitério, na terra de Macpela, onde Abraão havia sepultado Sara, onde o próprio Abraão fora sepultado, onde sepultaram Isaque, onde a Raquel foi sepultada, enfim, um cemitério familiar. E aqui a gente aprende algo muito importante com esse patriarca, é que mesmo naquela época onde a Bíblia não falava muito a respeito da ressurreição, textualmente a gente não vê essa expressão, mas, no entanto, dentro de um contexto, nas entrelinhas, a gente vê pessoas manifestando fé na ressurreição, pois hoje nós entendemos o porquê das pessoas escolherem serem sepultadas perto de seus entes queridos. É justamente porque elas acreditam que um dia haverá a ressurreição e, portanto, uma oportunidade de reencontrar seus entes queridos, de abraçá-lo naquele dia maravilhoso. Então, nós aprendemos isso aí com Jacó, depois a gente vai ver que José também tinha essa mesma fé, não é? Lá no final da sua vida também ele dá recomendações que faz com que a gente entenda que ele também tinha essa mesma crença. Depois nós vemos Jacó, já no leito de morte, chama todos os seus filhos, abençoa um por um, começando pelo primogênito Rúben, descreve o perfil de cada um, a forma como eles viveram, o caráter de cada um deles e profere bênçãos sobre cada um. E por último ele deixa para abençoar os filhos de José, que pela ordem são Manassés e Efraim, mas ele dá a bênção principal para Manassés. Aliás, isso. Ele dá a bênção principal para Efraim, sendo que Efraim é o filho menor e Manassés é o filho mais velho. Mas Jacó abençoa primeiro o filho mais novo. E o José, olhando essa cena, tenta orientá-lo, tenta corrigi-lo, dizendo: pai, não é assim, esse aqui é o menor, esse que você está abençoando é o menor, o mais velho é este. Mas o Jacó responde para ele dizendo: filho, eu sei
Então ele fez isso de forma consciente do que ele estava fazendo. E isso é uma coisa interessante que a gente observa no período patriarcal, porque nem sempre para Deus essa regra do primogênito, de fato, ela prevaleceu. A gente sabe que na era patriarcal, o filho primogênito ele tinha o direito a uma porção dobrada dos bens e uma bênção especial do patriarca da família quando estivesse próximo à sua morte. Mas não aconteceu assim, por exemplo, com Jacó. Jacó era o filho menor, Esaú era o mais velho, mas quem levou a bênção patriarcal foi, na verdade, Jacó. Quem recebeu a bênção da primogenitura não foi Esaú, foi Jacó. E agora essa cena se repetia entre os filhos de José. Tá? Então isso mostra para nós o seguinte, que a escolha de Deus nem sempre é o que está dentro da lei, dentro da legalidade, né? Deus, ele dentro da sua soberania, escolhe quem ele quer colocar em uma posição de honra. Isso é muito interessante. Depois de Jacó ter abençoado seus filhos, dado instruções, ele finalmente descansa. Desce à região do silêncio. A sua morte é chorada por todos os parentes e também pelos egípcios. É registrado no livro de Gênesis que a morte de Jacó, os egípcios choram a sua morte por 70 dias. O funeral dele é feito, o cortejo fúnebre também é conduzido, o corpo de Jacó até Canaã, onde ele finalmente é sepultado para descansar ali e aguardar o cumprimento da promessa que Deus fez com todo aquele que morrer crendo nele. Diz a Bíblia que é bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos labores desta vida, pois as suas obras os seguem. Nessa fé, nessa esperança, Jacó descansou com seus antepassados. Depois que Jacó dorme e descansa, agora os irmãos de José ficam preocupados. A preocupação deles não é sem sentido. Eles sabiam perfeitamente o que haviam praticado, os crimes que haviam praticado contra o seu irmão José. E agora eles ficam temerosos do que poderia acontecer se José de fato fosse agora cobrar punição, fosse exercer punição sobre eles com relação aos crimes praticados no passado contra ele. Então eles resolvem enviar a José uma mensagem de pedido de perdão em nome do pai deles, Jacó. Como se Jacó tivesse feito uma recomendação para eles em vida, clamando pelo perdão de José com relação aos pecados dos seus irmãos. Depois eles se apresentam a José como servos de José. José chora ao ouvir aquela mensagem e dá a eles uma resposta muito linda. Ele diz para eles que para eles ficarem tranquilos. Ele não está ali no lugar de Deus. É bem verdade que eles intentaram mal contra eles, mas Deus transformou todo aquele mal em bem, em bênçãos. E eles poderiam ficar tranquilos quanto a isso, porque José não iria de forma nenhuma se vingar ou puni-los por causa disso. José mostra para nós aí que o perdão liberado para seus irmãos fora genuíno e que aquilo era uma página virada que fazia parte do passado. Então essa é uma lição que nós aprendemos com José no tocante ao perdão. E também aprendemos com os irmãos de José que uma vez que errarmos, devemos ter humildade para reconhecer o nosso erro e nos humilhar, pedir perdão para aqueles que ofendemos e então fazer as pazes, zerar o nosso débito e poder seguir a vida adiante. Outra coisa importante que a gente aprende nessa história é que nem sempre o mal que alguém intenta contra nós, nem sempre o mal que alguém tenta fazer contra você, de fato, na verdade, é mal. De repente, na verdade, é um meio que Deus está usando para te aproximar mais do plano que Ele tem para você. Portanto, aí a gente, quando analisa as coisas dessa forma, quando a gente vê os problemas com essa ótica, a gente pode compreender melhor por que Paulo disse que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Não é? Pois muito bem, aí finalmente chega o período em que José também se aproxima da morte.
E então ele chama os seus irmãos e, como a exemplo do seu pai Jacó, ele pede que todos eles também jurem que, ao serem visitados por Deus, ele diz: olha, eu tenho certeza, eu vou descer ao descanso, vou descer o caminho dos nossos antepassados, mas o Senhor certamente vos visitará. E quando vocês saírem daqui para a terra que Deus prometeu, eu quero que vocês prometam para mim que vocês levarão os meus ossos para a terra prometida. Então, José terminava sua carreira, descansava, ia descer ao pó, à tumba, mas a esperança dele não estava morta. A esperança nas promessas que Deus havia feito para Abraão, Isaac e Jacó, seu pai, não tinham morrido no seu coração. E essa é uma lição muito importante que aprendemos com José já no finalzinho da sua carreira. Eu não sei em que momento da sua carreira você está, nem muito menos eu. Pode ser que a minha carreira esteja terminando há poucos dias, mas pode ser que eu tenha mais dias. O que acontece comigo pode acontecer com você. Mas o importante que nós aprendemos com José aqui é o seguinte: que jamais, em tempo algum, devemos perder de vista a esperança de alcançar o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Porque se Cristo voltar e nós estivermos vivos, a promessa é que seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Se estivermos mortos em Cristo Jesus, seremos ressuscitados com um corpo glorificado. De uma forma ou de outra, vale a pena eu e você continuarmos perseverantes nos caminhos do Senhor. Então, meus queridos irmãos, aqui nós fechamos mais um bloco de capítulos do livro de Gênesis, finalizando esse livro maravilhoso, falando um pouquinho de José e seus irmãos no Egito. Essa história muito interessante, muito rica em detalhe. Espero que você tenha compreendido e que você também possa guardar no seu coração algumas dessas lições que foram apresentadas aqui através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, te agradeço a atenção, agradeço ao nosso Deus pela oportunidade e que Deus em Cristo venha nos abençoar não só agora, mas para sempre. A paz seja com todos.